Pois é, meus consagrados, aqui estamos nós para o primeiro vídeo de 2025 aqui no Desacato Autoridade. Que eu não vou prometer nenhuma grande expectativa, porque toda vez que eu mesmo crio uma grande expectativa, eu não consigo cumprir aqui no canal, porque realmente as outras tarefas acabam engolindo o trabalho aqui do Desacato. Mas o que interessa é que estamos aqui hoje para falar sobre as novas adaptações da Mosca e do Psicopata Americano. Por que que esses dois filmes vão receber filmes nos próximos anos? Por que eles vão receber continuações ou remakes, né? Por que que isso vai acontecer? A intenção desse vídeo é mostrar a minha opinião, a minha possível explicação para esse caso, para esse acontecimento. Antes de mais nada, eu peço para que você que gosta desse tipo de conteúdo e gosta de me acompanhar aqui, ou até mesmo caiu de paraquedas, se inscreva, curta o vídeo e compartilhe para que essa ideia e esse debate seja movimentado. Nós precisamos de coisas melhores na internet e eu juro que eu me esforço para fazer uma coisa melhorzinha aqui na internet e espero que possa contar com a ajuda de vocês para a propagação desse tipo de conteúdo. E agora sim a gente pode ir de fato para o vídeo. Para quem está meio que boiando e precisa de uma contextualização a respeito desse acontecimento, né? Dessa continuação, desse reboot aí que vão ter esses dois filmes citados, pois bem, nos últimos meses, os veículos de imprensa eles começaram a divulgar notícias como essas, né? Essas que estão aparecendo aí na tela e vocês vão ter acesso também, muito provavelmente, na descrição ou no comentário fixado. Pois bem, começaram a sair notícias, obviamente fundamentadas em alguma realidade, de que esses filmes vão ganhar continuações ou refilmagens, ou seja, ignorar tudo aquilo que foi feito anteriormente para ser reconstruído com uma nova ideia ou uma continuação. Enfim, como os dois filmes estão num processo muito embrionário, muito no início, ainda não se sabe todos esses detalhes e não tem como eu trazer aqui para vocês, pelo que eu pude apurar, apesar de ter sido uma apuração muito por cima e muito superficial. Mas não é algo que vai influenciar na nossa análise, na nossa tentativa de explicar o porquê que esses filmes estão sendo revisitados para terem essa continuação, essa suposta continuação e tudo mais. Pois bem, agora vamos primeiro falar sobre o filme produzido pela Lionsgate, O Psicopata Americano, que vai sair aí nos próximos anos. Pois bem, o filme ele vai ser dirigido pelo Luca Guadagnino e já tem até alguns atores aí que estão sendo especulados e vão ser muito provavelmente chamados para fazer parte desse time, mas eu ainda não quero me arriscar a dizer quem serão eles, porque pode ser que seja uma coisa dada de forma muito prematura e eu posso errar e eu não quero que esse vídeo seja datado com 3 dias de postado. Uma coisa muito interessante é que a gente não sabe se ele vai ser calcado no filme de 1999, aquele estrelado pelo Christian Bale, ou se ele vai ser calcado naquele romance de 1991 do Elise, né? A gente não sabe se ele vai ser realmente inspirado diretamente no filme de 99, que é a obra que ganhou, né, mais relevância aí no mainstream. Isso também cabe para Mosca. A gente não sabe se vai ser inspirado no conto lá de 1957, ou se vai ser no filme de 1958, ou se vai ser no filme do Cronenberg de 1986. A gente não sabe ainda e muito provavelmente a gente não vai saber tão cedo. Vão ser aquelas coisas, especulações, questões que vão ser trazidas à tona e a gente só vai saber mesmo quando a gente assistir o filme e sabe-se lá quando isso vai acontecer. Partindo agora para as explicações que eu vejo, né, aí na internet. É óbvio que primeiro a gente vai pensar, pô, dá dinheiro, deu dinheiro de fato, vai ter uma continuação, vai ter um reboot. E sim, né, a gente tá falando de indústria cultural, a gente tá falando de business, a gente tá falando sobre compra e venda do cinema. É óbvio que sim. Mas eu acho que seria muito vazio a gente reduzir tudo o que tem acontecido apenas isso, até porque sim, vai vender, mas por que vai vender? Porque a sociedade está comprando, seja a sociedade americana, brasileira ou qualquer outra. Por que essa sociedade está comprando? A gente tem muito que parar com isso de dizer, porque, né, as pessoas compram e é isso. Não é apenas, a gente tem que estar constantemente ligado no senso comum e conseguir estabelecer os limites desse senso comum, até onde é algo natural da sociedade e até onde é algo que sim pode ser explicado por fenômenos sociais que vão contribuir para a gente modificar esse senso comum e transformar num real senso comum que deveria existir e ser sempre natural. Ou seja, a gente tem que naturalizar o que deve ser naturalizado
e desnaturalizar aquilo que a gente consegue ver alguma problemática. E é isso que eu vou tentar fazer aqui. Não é algo tão simples como, vai dar dinheiro, então a gente tem que fazer, né? É óbvio, vai dar dinheiro e tal. Não, a gente tem que saber por que vai dar tanto dinheiro. E aí que vem a primeira explicação além, né? A primeira explicação que vai para além, que é a respeito do culto à nostalgia. E sim, é uma explicação muito válida e é uma explicação que eu vejo muitas pessoas falando hoje em dia sobre isso e faz total sentido. A gente pode traçar um paralelo com os live actions, por exemplo, que são exemplos muito bons, né, para a gente pensar esse tipo de coisa, porque são filmes muitas vezes que não tem por que ser revisitados, são filmes que ficaram para trás, são datados, são filmes que não respondem mais tantas coisas da nossa sociedade atual, mas eles revivem pela nostalgia. Rei Leão 1, por exemplo, ele teve diversas críticas justamente por isso, porque ele não trazia nada de novo. Ele era literalmente uma refilmagem, que antes era feito por computadores e desenhistas, agora era feito por computadores e pessoas que mexem com CGI, né? E basicamente o mesmo filme. E ainda com baixa qualidade na direção, com a baixa qualidade no roteiro, pioraram o filme e não trouxe nada de novo. Já o Mufasa teve críticas bem mais positivas desse primeiro live action do Rei Leão, porque ele tentou trazer coisas novas, ele tentou trazer coisas para o contexto da nossa sociedade. E isso foi muito visível nas questões psicológicas que ele tentou abordar, né? As questões de relação com família, que não foi um repeteco do primeiro filme ou de algum livro da Disney dos anos 80, 90, 2000, falando sobre Rei Leão. Ele tentou trazer para a nossa realidade. E isso foi muito bom, porque é praticamente como se fosse um filme novo. Não é como se você tocasse um cover, é como se você tocasse um cover à moda de hoje. Você ressignificasse aquela música, você não descaracterizasse, mas você trouxesse, né, que você conseguisse trazer ela para a realidade atual, para que a galera goste dessa sua adaptação. E é o que tem acontecido na maioria dos live actions, porque não é somente um culto à nostalgia, porque obviamente para você conseguir agradar todo mundo, você tem que fazer, lógico que eles nunca vão conseguir agradar todo mundo, mas para você agradar o máximo de pessoas, você tem que trazer e fazer com que esse culto à nostalgia não seja vazio e sem significado. Ou seja, vamos só ressuscitar um filme porque as pessoas gostam e eles vão comprar novamente. Isso talvez não funcione tão bem, e a gente viu isso acontecendo no mercado. E é isso que pode acontecer com esses filmes se eles mais uma vez repetirem esse tipo de erro. É lógico que essa lógica da nostalgia, ela é muito válida. E sim, realmente, né, muita gente para e pensa, bom mesmo era antigamente. Mas eu quero que vocês pensem comigo. Quantas pessoas entre 30 e 50 anos falam a respeito do Psicopata Americano como um filme que eles cultuam a partir da nostalgia? Pois é, a gente não tem tantas coisas assim acontecendo, a gente não vê tantas pessoas falando sobre isso, muito menos sobre A Mosca, que é um filme de 50 anos praticamente, né? Em 2025 vai estar completando 49 anos. Porque esses filmes não foram filmes que tiveram um impacto tão grande no seu lançamento, como por exemplo um Rei Leão da vida, que pode ser ressuscitado apenas pela nostalgia daquilo que foi uma época. Como que vai acontecer com Como Treinar o Seu Dragão, por exemplo, que é da minha geração, e eu estou vendo muitos amigos meus da minha geração passando por esse culto à nostalgia por algo que vai ser só uma refilmagem de um filme da época que eles eram crianças. Aí que entra a principal resposta, na minha opinião, para o que provavelmente vai explicar esse acontecimento dessa refilmagem, dessa continuação da Mosca e do Psicopata Americano, que é a respeito das demandas sociais. A sociedade está demandando uma releitura da Mosca e do Psicopata Americano. A gente vai ver isso com mais frequência no cinema, apesar de que a gente sempre viu, né? A gente sempre viu pessoas fazendo refilmagens de filmes bem antigos, como por exemplo a Mosca foi uma refilmagem, né? A Mosca foi uma releitura que o Cronenberg fez daquele filme. Ele pensou, poxa, é um filme que tentou trazer essa coisa do trash, essa coisa da ficção científica lá nos anos 50, e eu acho que hoje eu posso fazer uma coisa muito melhor com os efeitos visuais, com as maquiagens que eu tenho hoje e com a demanda da sociedade dos anos 80, que se você for analisar, era uma sociedade que gostava muito daquelas coisas. Você tinha o horror punk aqui, você tinha vários filmes naquela pegada. A gente pode citar os filmes do John Carpenter, por exemplo, e até mesmo os filmes mais antigos do Cronenberg. E na nossa sociedade atual, nós temos várias evidências de que pode sim ser um filme muito aceito e um filme que existe uma grande demanda por trás, né? No sentido de que, olha, nós queremos ver esse filme.
quando você mostrar esse filme de novo pra gente, quando você meter propaganda, meter lançamento, meter ele no cinema, nós vamos gostar. Uma das coisas que a gente consegue traçar como paralelo, a releitura que as pessoas já estão fazendo dessa obra, ou seja, nos últimos anos assistindo mais do que anteriormente, tanto o Psicopata Americano, que é um caso muito mais explícito, e eu vou chegar lá depois do filme da mosca, quanto as coisas das obras semelhantes, né, de ficção científica, essa questão do terror corporal, como por exemplo o filme A Substância, que foi lançado ano passado e foi muito aclamado, mas muito mesmo. Então, tudo isso são questões que podem apontar para essa explicação. Olha só, sociedade, nós temos uma demanda maior sobre esse filme. O nosso tempo social pede que vocês tragam esse filme. Talvez em 1986, apesar dele ter sido muito reconhecido, inclusive ganhando grandes premiações pela maquiagem e muitas pessoas assistindo, ele hoje possa ter até mais valorização do que na época. E agora passando para o Psicopata Americano, não preciso nem falar que isso faz sentido, seguindo essa linha de raciocínio. Até porque o Psicopata Americano ele ganhou tantos memes, mas tanta popularidade de 2020 para cá, que é muito óbvio que a gente consiga ver essa necessidade de trazer o filme novamente. Que não necessariamente é uma necessidade, tá? Eu acredito que seja uma necessidade porque o filme foi muito mal interpretado pelas grandes massas. E eu não sei se a Lionsgate está muito preocupada com isso, em ressignificar essa obra. Mas eu estou, né? Eu me vejo, assim, eu sinto a necessidade da ressignificação dessa obra, de uma releitura, de tornar algumas coisas explícitas ali que não foram tornadas na primeira obra. Tanto que o Patrick Bateman nesse filme foi tomado como um ícone sexy para os machos Red Pills. E foi uma coisa que eu trouxe naquele meu vídeo de quase 3 anos atrás. E assim, é claro que é uma coisa muito difícil e a gente não pode necessariamente dizer é uma super grande empresa capitalista vai se preocupar com isso. Mas eu vejo que alguns filmes têm se preocupado com isso, como por exemplo Coringa 2. E no meu vídeo eu tornei explícito que sim, eu senti essa questão do peso artístico dos roteiristas, do diretor, do Joaquin Phoenix, querendo mandar uma mensagem artística e querendo falar, querendo tornar explícita a sua opinião a respeito dos rumos que tinham tomado o Coringa 1. E é uma coisa que pode ser muito semelhante ao filme do Psicopata Americano. Cabe saber, né, e aí só assistindo para ter certeza, se a Lionsgate vai piorar essas questões do Psicopata Americano ou se ela vai tomar um rumo mais consciente e tentando agradar tanto a gregos quanto a troianos, que muito dificilmente vai ser um filme completamente artístico, de falar, não, vocês aí, Red Pills, estão errados, vocês são uma piada da sociedade, mas também não é impossível que aconteçam, olha só, tá vendo como o Patrick Bateman é um babaca, tá vendo como o Patrick Bateman é perigoso, e tudo mais. E eu acho que isso diz muito a respeito dessa questão desse tempo social, dessa questão da necessidade de um tempo social que acaba impondo uma força sobre determinada obra, que é o que aconteceu com o Psicopata Americano, em cima dos memes, das pessoas conhecendo nos últimos anos, e também aconteceu com a mosca. Um exemplo muito bom que a gente dá para tentar exemplificar literalmente, né, essa questão de uma releitura que foi imposta a partir do peso de um tempo social, é justamente o exemplo do Lima Barreto. E a partir de 2010, ali, um pouquinho antes, ele foi revisitado, foi relido, foi ressignificado não, porque eu acho que o significado dele sempre existiu, sempre esteve lá e todo mundo sempre soube, né? Mas ele foi valorizado porque, na época que ele viveu, e aí a gente também vai ter que dar outra recapitulação, Lima Barreto foi um brasileiro que viveu ali no final do século XIX, início do século XX, né? Mais ou menos ali entre 1880 até 1920. E ele escreveu bastante, né? Escreveu para jornal, escreveu contos, escreveu romances, inclusive ali em cima, vocês não conseguem ver por conta do enquadramento, mas eu tenho alguns romances de Lima Barreto, e eu tenho aqui, esse aqui para exemplificar, porque eu acho que ele exemplifica muito bem, que são os contos completos de Lima Barreto, que tem a organização Introdução da Lilia Schwartz, que foi responsável por trazer e tentar fazer, né, basicamente propor essa releitura do Lima Barreto. Por quê? Porque o Lima Barreto ele viveu naquele período que eu citei anteriormente, né, final do século XIX, início do século XX, e o que acontece? Ele era um homem negro, ele era um homem que tinha proximidade com os movimentos anarquistas, ele era um homem que criticava a República e ele não criticava a República de uma maneira
legal, que era aceitável, que era dizer, olha, eu sou monarquista, logo eu critico a República. Não, ele criticava a República porque ele percebeu que a República Brasileira era uma farsa. Essa basicamente é a minha leitura do Lima Barreto. Mas o que acontece? Por ser um homem negro, por ser um homem que era muito fácil de ser perseguido naquele período pela República Brasileira, a República dos Marinheiros, né, brasileiros, ele não foi lido. Então os críticos literários salvaram Lima Barreto, alguns deles, porque o que os críticos literários faziam? Criticavam muito por ser algo que ia de contra a República, e esses críticos logicamente iam de acordo com a República, e os mais radicais, vamos assim dizer, tentavam salvar e manter a obra de Lima Barreto num lugar longe do apagamento. E foi assim que ele conseguiu sobreviver com o passar dos anos, até que a gente cai em 2010. Inclusive essa versão é de 2010, essa edição que eu tenho aqui da Companhia das Letras é de 2010. E o que acontece com essa edição? Ela cai num contexto de disputas raciais, num contexto de disputas pela cultura afro-brasileira, né? E o Lima Barreto, ele é um exemplo claro disso, um exemplo de uma pessoa que foi apagada pela cor da sua pele e pelos seus pensamentos políticos. E ao ser trazido para cá novamente, ele ganha esse valor novamente, né? Ele consegue ser relido, ele consegue ser de fato valorizado, apesar de ele ser muito pouco lido e muito procurado até hoje no Brasil. É isso que está acontecendo com a Mosca e é isso que está acontecendo com o Psicopata Americano? Não. Ou sim, até porque a gente não assistiu o filme ainda, o filme nem sequer foi lançado, a gente nem sequer sabe quando ele vai ser lançado, ambos os filmes. É claro que eles foram vistos, eles foram citados em suas épocas, mas eles estão sendo muito mais revisitados hoje. Talvez a Mosca não, mas aí é uma coisa muito subjetiva que a gente não consegue analisar partindo de números de internet, que naturalmente são mais altos, então a gente não consegue saber se esse impacto é realmente mais alto. Mas essa busca, essa releitura, essa questão de valorizarmos a metamorfose do Kafka, que é muitas vezes alinhado ao filme da Mosca, que é muitas vezes traçado esse paralelo entre o filme e o livro do Franz Kafka. Então, coisas como essa vêm surgindo com o passar do tempo, né? E é uma coisa que, para mim, grita dessa maneira. Olha, nós somos uma sociedade que queremos isso. E é óbvio que essas pessoas vão conseguir visualizar, essas pessoas ricas que visam lucro, vão conseguir visualizar essas questões. E vão pensar, olha, a gente consegue ressignificar, a gente consegue trazer uma coisa que foi do passado para cá novamente. Porque essa sociedade quer, essa sociedade vai dar talvez mais valor do que a sociedade passada. Mas é claro que, para concluir, eu não estou tentando prever o futuro ou algo do tipo. Eu só estou traçando várias possibilidades que podem permear aí essa reconstrução desses filmes, né? Essa continuação da Mosca e do Psicopata Americano, ou essa apenas refilmagem desses filmes. Porque eu acredito que é uma coisa que a gente consegue debater com muita precisão. Essa questão do nosso tempo social impor questões e trazer filmes à tona. Eu acho que isso é uma coisa que está presente nesses filmes. É uma mera coincidência a Mosca e o Psicopata Americano serem reproduzidos em 2024/25? Não existe nenhuma coincidência nisso. E nesse vídeo eu trouxe esses seguintes argumentos para provar que não é uma coincidência, nem muito menos fruto apenas da nostalgia, nem muito menos pode ser explicado como é lucro que eles querem e é lucro que eles vão ter e é nóis. Não. Mas isso não passa de tentativas de explicar esses acontecimentos. E eu espero que vocês tenham sido contemplados com essa minha explicação para esses acontecimentos e tenham pescado principalmente essa questão do tempo social e a importância dele para as leituras das obras. Eu costumo dizer que o sucesso que uma obra faz em determinado momento da história diz mais sobre a obra do que a própria obra. Ou seja, o sucesso que o Lima Barreto não fez no final do século XIX, início do século XX, e que ele fez a partir de 2010, com essas releituras e ter ressuscitado mesmo o autor, diz mais sobre a obra do que necessariamente a própria obra, que diz muito sobre a obra, né? Eu não quero que fique bagunçado, mas assim, lendo Lima Barreto você consegue entender o porquê que ele é perseguido e você consegue entender os dilemas raciais que aqui estão presentes. Mas também essa questão de vivermos numa sociedade um pouquinho mais progressista,
do que a do início do século XX. Vivemos numa sociedade que estava buscando essas leituras a respeito da cultura afro-brasileira e da valorização de escritores negros, diz tanto quanto ou até mais sobre a obra do que a própria obra. E é isso, espero muito que vocês tenham sido contemplados, né, mais uma vez. E se vocês quiserem que esses vídeos aconteçam com mais frequência, é aquela coisa, vocês vão ter que curtir, comentar e compartilhar aí com seus amigos. Vamos tentar fazer com que esse debate seja ampliado e deixando também aqui claro que nós temos um grupo no WhatsApp que vai ficar aí na descrição. Se vocês quiserem aparecer lá, se vocês quiserem comentar sobre essa obra com uma proximidade maior aqui com esse que vos fala, cá está, né? Cá está o link para o grupo do WhatsApp. É isso, tamo junto. Leiam Lima Barreto.